Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês alguns conceitos, técnicas e dicas que podem transformar o seu negócio, pode transformar a sua vida, dobrando o lucro da sua empresa. Esse é o tema de hoje. Meu nome é Cláudio Diniz, sou consultor de empresa, focado e especializado em micro e pequeno empresário. Trabalho há mais de 20 anos nesse mercado, ajudando e apoiando o microempresário a transformar o seu negócio. Para nós começarmos hoje, precisamos estar muito claro qual que é o nosso principal objetivo da sua empresa. Qual que é o principal objetivo do nosso negócio. Muitos gostam de trabalhar, outros não gostam de trabalhar, mas a gente levanta cedo de casa para buscar o lucro do nosso negócio. Tem alguns negócios que não têm como objetivo principal o lucro, como as ONGs, né? Mas a grande maioria de quem eu estou falando hoje estão acordando mais cedo, trabalhando no fim de semana, chegando em casa mais tarde para buscar um melhor lucro para o seu negócio, para trazer um dinheiro para casa para ter uma vida melhor. Não é isso? Muito bem. Então, o que nós vamos falar hoje? Já que nós queremos um principal objetivo do nosso negócio conquistar um melhor lucro, mais dinheiro para nós, o que nós precisamos fazer? Não temos outra alternativa se nós medirmos, constantemente medirmos o nosso resultado mês a mês. Nós temos que, todos os meses, todos os trimestres, fechar o nosso resultado e saber exatamente quanto que foi o nosso lucro ou prejuízo. E muitas vezes o que eu tenho visto, o que eu tenho experimentado é que a grande maioria dos empresários, dos microempresários não tem feito isso. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como medir o seu resultado e como melhorar o seu resultado. Ok? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos de gerar informação e conhecimento. Se eu não gerar informação, eu não consigo medir. Se eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. E não adianta também eu gerar informações se eu não tiver conhecimento das informações que eu estou gerando. Então, o conhecimento e a informação, eles têm que andar junto. O conhecimento sem informação não serve para nada, a informação sem conhecimento também não serve para nada. Então nós precisamos, primeiro, gerar conhecimento, e essa é a proposta de hoje, gerar conhecimento para vocês e gerar informação para que, através do meu conhecimento, eu tome decisões, tome algumas ações que eu possa mudar o rumo do meu negócio, ou melhorar o resultado do meu negócio. Então, vamos lá, como é que nós vamos fazer isso hoje? Pronto. Qual que é a nossa proposta? Então, a nossa proposta é gerar conhecimento e mostrar quais são as informações fundamentais para o seu negócio, para a transformação do seu negócio. Bom, aqui nós temos uma DRE ou uma DR, né? DRE é um nome mais técnico, mais contábil, de demonstração de resultado do exercício. E eu quero simplificar um pouco, quero tudo aqui se tornar uma coisa mais simples para que vocês absorvam o máximo de conteúdo possível. Tá? Não vou fazer um treinamento com conceitos muito complexos ou muito profundos. É mais para vocês entenderem e ser uma coisa mais objetiva e prática. Então nós vamos chamar isso aqui de DR, que é nosso demonstrativo de resultado, ok? Na verdade a DR é técnica, a DR é contábil, ela é maior do que isso. Mas esses são os pontos principais que nós precisamos entender e focar, ok? Então nós temos aqui a receita bruta, que é o nosso faturamento, tá? Quanto eu faturei em um determinado período. Nós temos aqui os impostos sobre o faturamento, nós temos os custos, aqui eu tenho CMV, CPV e CSV. CMV é o custo da mercadoria vendida, CPV é o custo do produto vendido e CSV, custo dos serviços vendidos, né? No caso da mercadoria, CMV, nós estamos falando do comércio, CPV, nós estamos falando da indústria e CSV, nós estamos falando dos serviços, ok?
lucro bruto, quando eu tenho meu faturamento, tiro os meus impostos, tiro os meus custos diretos, eu tenho o lucro bruto, tá? Não acabou, esse não é o meu lucro, porque eu ainda tenho as despesas para retirar. E logo depois que eu tiro as despesas, eu chego no meu lucro líquido. Então, eu faturei, neste caso, 50 mil reais, tivemos um lucro líquido de 10.500 reais, eu tive 21% de lucratividade neste período, ok? Bom, eu vou mostrar agora para vocês, explicar o que é cada item, vou detalhar cada linha dessa aqui, para a gente entender o que é custo, o que é despesa, como é que funcionam os impostos, beleza? Então vamos para frente, próximo slide. Antes de eu passar para falar para vocês sobre receita, sobre custo, eu preciso explicar para vocês duas coisas que os microempresários, falar só micros, muita gente não entende ainda, tá? Que é a diferença do resultado econômico e resultado financeiro. Muita gente fala assim, pô, mas eu tive lucro, mas cadê o dinheiro? Se minha empresa deu lucro, por que eu não tenho dinheiro no bolso? Ou, contrário, se minha empresa deu prejuízo, como é que tem dinheiro na minha conta? É a diferença entre o resultado econômico e resultado financeiro. Quando a gente fala de resultado econômico, e essa é a técnica mais adequada da gente apurar o resultado, a gente faz considerando todas as datas, os eventos, no momento que os eventos ocorreram. Vou dar um exemplo. A energia elétrica do mês de, vamos lá, julho, por exemplo, ela ocorreu em julho, mas você pagou essa energia elétrica somente em agosto. Então você reconhece no resultado econômico, que a gente chama de regime de competência, tem alguns slides para frente que a gente pode falar mais detalhadamente. O regime de competência, eu considero a despesa no fato que ela aconteceu, no dia que ela aconteceu, na data que ela aconteceu, né? E o resultado financeiro eu considero no momento que eu paguei. Da mesma forma, a receita. Ou seja, eu vendi em julho, recebi em agosto. Se eu for apurar o regime de competência, o resultado econômico, eu vou considerar a receita em julho. Se eu for apurar em regime de caixa, eu vou considerar a receita em agosto, porque eu recebi em agosto. Essa é a diferença. O modelo mais adequado para a gente apurar resultado e exige mais técnica é o resultado econômico, competência. Esse é o mais técnico, tá? O resultado financeiro, ele costuma distorcer um pouco a realidade. Vou dar um exemplo por quê. Imagina que vocês, 10º, por exemplo, dos funcionários. 10º, ele é gerado uma dívida, um débito com o funcionário todo mês. Todo mês você está devendo um 12avo a mais para aquele funcionário. Porém, você só paga o 10º no final do ano. Então, se a sua folha ela é uma folha pesada, é uma folha relevante, se você não reconhecesse um 12avo do 10º no período, no mês que ocorreu, que são todos os meses, você vai ter uma distorção do resultado. Você vai achar que teve um lucro e que na verdade não teve naquele determinado período. E você vai carregar esse resultado todo em dezembro. Ok? Então, vocês não fazem a previsão ou a provisão daquele 1/12 de férias, 1/12 de 10º, vocês distorcem o resultado, fazem retirada ou distribuição de lucro antecipado. Chega no final do ano, vocês não têm dinheiro, vocês vão absorver um prejuízo muito grande. Esse é um exemplo por que nós devemos apurar o nosso resultado por regime de competência e regime econômico. Mas muitas empresas efetuam o regime de caixa e conseguem gerenciar o seu negócio, ok? Bom, no próximo slide nós vamos destrinchar aquela DRE, né? Ou ADR, nas demonstrações de resultado. Então nós vamos falar hoje, agora, nesse momento, sobre receita. O que são as receitas? Bom, receita não são somente aquelas
que eu emiti a nota fiscal, que eu vendi a mercadoria ou vendi o serviço. Eu tenho outras formas de receita. Eu posso ter um bem da empresa que eu aluguei, estou tendo receita de locação. Eu posso ter uma receita de juros, de um dinheiro que está aplicado na minha conta. Eu posso ter receitas de multa de um cliente que pagou atrasado, ou juro que um cliente também pagou atrasado. Então eu tenho vários tipos de receitas. E essas receitas elas se dividem em duas: receitas operacionais e receitas não operacionais. Ok? O que são as receitas operacionais? São todas as receitas inerentes à atividade principal da empresa. Então, nas receitas operacionais, eu tenho dois tipos ainda de receitas. Eu tenho as receitas primárias, eu tenho as receitas secundárias. As receitas primárias são formadas pelos produtos principais do seu negócio, os produtos principais do seu negócio. E a secundária formada por subprodutos. Imagine que você é uma fábrica de camisa, de confecção. Então você vende, o seu produto principal são o vestuário, né? Camisas, calças, enfim, o que for. E você consegue vender os retalhos da sua produção. Então esses retalhos vocês conseguem receitas, fazem parte da sua operação, mas é um subproduto do seu negócio. Então a gente chama de receitas secundárias. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar das receitas não operacionais. Receitas não operacionais são todas as receitas que não são da atividade principal da sua empresa. Então, por exemplo, receita com juros, receita com locações, aluguel de imóveis, receita com venda de bem patrimonial. Então são receitas que não fazem parte da sua operação. Ok? Só para vocês entenderem. Isso para o nosso tema de hoje não tem tanta relevância, porque nós vamos considerar tudo como receita, mas é importante vocês saberem disso. Bom, lembrando que para gerarmos toda receita, nós precisamos de custo. Toda receita é fundamental que ela tenha custo. Dificilmente você vai ter uma receita se você não tiver um custo ou um investimento. Para isso nós temos que gerenciar, entender o que é o custo, o que é uma despesa, o que é um investimento, e gerenciar muito no bico da pena ali, na caneta, cada custo, cada despesa nossa. Vamos lá conhecer o que são custos e despesas e os tipos de custos e despesas? Bom, voltando aqui então, no nosso DRE, nós temos aqui a receita bruta, mas antes da gente falar, eu estou vendo aqui, antes da gente falar de custo, eu preciso falar para vocês sobre os impostos sobre faturamento. Nós temos dois tipos de impostos, nós dois tipos de formas de tributar. Eu posso tributar, o governo pode tributar sobre o faturamento ou ele tributa sobre a renda, né? Neste caso aqui, neste momento, nós vamos falar especificamente sobre impostos sobre faturamento, que é esta linha aqui. Tá? Esses impostos são os impostos gerados na emissão da nota fiscal, ou seja, são os impostos gerados a partir do seu faturamento, ok? E temos os impostos que são gerados na renda, que você precisa apurar o seu resultado. Vamos entender, vamos dar mais um passo aqui para a gente entender melhor um pouco sobre esses impostos, ok? Bom, para nós falarmos sobre os impostos, nós precisamos falar um pouco das formas de tributação. Nós temos três tipos principais, aliás temos mais, mas para nós aqui, eu vou falar dos principais, os mais importantes que a gente precisa entender das formas de tributação. Nós temos o lucro real, tá? Nós temos a forma de apurar o nosso imposto sobre o lucro presumido e sobre o simples nacional. São as formas principais de tributação. O que é o lucro real? Você, além de apurar os seus impostos sobre o faturamento, você tem que apurar sobre o lucro da sua empresa, né? Então nós temos hoje os principais impostos tributados sobre o lucro, é o imposto de renda e contribuição social. Ou seja, no lucro real, você fatura, apura suas receitas, apura suas despesas
e o que sobra você aplica ali uma alíquota, hoje em torno de 15% para imposto de renda e 10% para a contribuição social em cima do resultado. Mas você já pagou ali no seu faturamento o PIS, a COFINS, né, o ISS e outros impostos que são sobre faturamento, ok? No lucro presumido é diferente. Você não precisa apurar o resultado da sua empresa. O governo, para facilitar a tributação, até a fiscalização, até a arrecadação, ele criou esse lucro presumido, que ele presume que você tem um lucro. Então, isso depende da atividade. Como é que funciona isso? Vamos lá, bem devagar para ficar bem claro para vocês. Vamos pegar a prestação de serviço. Geralmente, prestação de serviço, o governo entende que você tem um lucro de 32%. Então, ele pega o seu faturamento, aplica 32%, ele encontra o valor que ele presume que aquele seja o seu lucro. Em cima desse lucro, em cima desse valor, ele aplica o imposto de renda e a contribuição social. Isso mesmo. Bom, então, sobre o faturamento, nós temos a PIS, a COFINS e o ISS, quando eu faço parte do lucro presumido ou lucro real. Eu emito a nota, PIS eu pago 0,65%, a COFINS eu pago 3%, ISS depende de cada município. Lembrando que PIS e COFINS é o tributo federal, ISS é o tributo municipal. Não podemos esquecer, eu já estava esquecendo de falar para vocês aqui, a verdade é essa, que temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Nós vamos entrar a fundo no ICMS, que é um imposto muito complexo, a gente precisaria de um tempo específico para falar do ICMS, mas hoje nós vamos falar só desses impostos mais simples, ok? Nós temos ainda uma forma de tributação, o Simples Nacional. O Simples Nacional, você é enquadrado em determinadas categorias de atividade, a partir desta atividade você aplica uma taxa única, ou seja, você faturou 50 mil reais, você vai aplicar ali 6%, 4,8%, 15%, 16%, o que vai depender dessa alíquota é a atividade que você, do seu negócio. Tá? Nem todas as empresas podem se enquadrar no Simples Nacional. Tem uma lista de empresas, de tipos de atividades que podem enquadrar no Simples Nacional. E também o faturamento é um limitador, ou seja, o Simples Nacional você tem um valor limitado de faturamento por ano. Ok? Bom, já falei aqui do lucro real, já falei do lucro presumido, já falei do Simples Nacional, vou passar esses slides aqui porque eu já antecipei. E aqui agora nós vamos entrar especificamente no custos. Ok? Vou explicar para vocês ponto a ponto cada característica de custo. Né? Quais são os tipos de custos que nós temos? Nós temos custos diretos, custos indiretos, temos custos fixos e custos variáveis. O custo ele pode ser custo direto fixo ou custos diretos, os custos indiretos, custos fixos e variáveis. Tá? Custos são todos, o que é um custo? Qual é a diferença do custo para a despesa? Custos são todos os gastos indispensáveis para a produção ou comercialização do seu negócio. Tá? Ou seja, se você é uma indústria, tudo que é inserido, que é necessário para gerar o seu produto, todo o gasto necessário para gerar o seu produto, nós vamos considerar como custo. No caso da venda, comércio, todo o gasto necessário, fundamental para que você coloque o seu produto na venda, para que você consiga vender, né? A gente pode considerar, nós devemos considerar como custo, ok? E serviço é da mesma forma, tudo que é indispensável para eu efetuar o serviço ou a venda do serviço, eu preciso considerar isso como custos, tá? Então nós vamos passar agora para custos diretos. O que são os custos diretos?
Custos diretos são todos os gastos aplicados diretamente no seu produto. Quando eu consigo medir quanto que eu consumi de um determinado item, de um determinado custo para produzir um produto ou uma mercadoria, eu considero isso direto. Ou seja, eu apliquei diretamente aquele item, aquele gasto naquele produto. Então eu sei que para produzir um determinado item, eu gasto X quantidade de uma determinada matéria-prima. Então isso são os custos diretos, quando eu consigo medir exatamente quanto eu gasto para produzir N quantidades de produtos ou mercadoria. Diferentemente, são os custos indiretos. Custos indiretos são os custos necessários para a minha produção, mas que não são aplicados diretamente no produto. Então, vou dar um exemplo, uma energia elétrica numa indústria, ou seja, sem ela eu não consigo produzir, porque as minhas máquinas dependem da energia elétrica para produzir, mas eu não sei exatamente quanto da energia elétrica foi aplicado para produzir um item. Então eu preciso de fazer um rateio. Toda vez que eu preciso fazer um rateio de um determinado custo, eu preciso considerar isso como um custo indireto, ok? Então lembrando, só para repassar aqui para ficar mais claro, custo direto é o item aplicado diretamente no produto ou serviço ou mercadoria, tá? Que eu consigo medir exatamente o meu consumo a cada item produzido. O custo indireto são aqueles que não são aplicados diretamente no produto e que eu não consigo medir o consumo daquele custo para cada item produzido. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. É um pouco confuso isso mesmo, tá? Mas vamos passar aqui. Os indiretos eu já expliquei. Nós temos aqui agora os custos fixos. O que são os custos fixos? Tem um outro vídeo que eu... Cadê minha água? Tirar minha água aqui. Vamos falar agora dos custos fixos. O que são os custos fixos, né? Custo fixo é todo aquele custo que ele não varia de acordo com a produção, ele não varia de acordo com a venda. Ou seja, a venda pode aumentar ou ela pode diminuir, que o custo permanece igual, é o mesmo. Tá? Esse a gente chama de custo fixo. Nós temos que entender que isso é muito importante. Esse custo ele é muito perigoso. Tá? Esse custo é um dos mais perigosos. Custos e despesas fixas, nós temos que estar de olho nele, porque não adianta você aumentar a sua venda, aumentar a sua produção, se o seu custo está muito alto. Eu preciso baixar esse custo. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Ok? E o que são os custos variáveis? Custos variáveis, diferente do custo fixo, ele varia em função da sua produção ou do seu faturamento. Se aumentou o faturamento, aumentou a produção, o custo aumenta. Se diminuiu, o custo diminui. Então essa é a característica principal de um custo variável. Ou seja, não adianta dificilmente você vai conseguir diminuir esse custo porque ele está atrelado na produção e na venda do produto. Ok? Bom, passando esses dois conceitos de custos, nós vamos voltar para a próxima página aqui, que são as receitas, o lucro bruto. Muito bem, então nós falamos da receita bruta, falando dos impostos ao faturamento, né? PIS, COFINS, ISS, ICMS, tá? E agora falando dos custos, CMV, CPV, CSV, custos diretos, indiretos, custos fixos e variáveis, tá? E agora nós vamos falar sobre as despesas. Depois que eu tenho minha receita bruta, tiro meu imposto, tiro o custo, eu tenho meu lucro bruto, tá? Então, lucro bruto não tem muito o que falar. Despesas. Hoje agora nós vamos falar sobre as despesas, o conceito de despesa, né? E despesa é
é um item que a gente precisa de estar muito atento a ela também. Quando nós falamos de gastos, falamos de custos e despesas, todo custo e toda despesa são gastos. Então, eu posso tratar tudo que é consumido como gasto. Dentro do gasto, eu separo custos e despesas. Nós já falamos anteriormente sobre custos e agora nós vamos falar sobre despesas. Despesas são todos os gastos necessários para a operação e funcionamento da empresa, que não está diretamente ligado no produto e ele não é fundamental para a produção do produto. Ele ajuda, ele dá um apoio necessário para o seu negócio como um todo, ok? Então são despesas. Da mesma forma que os custos, nós temos as despesas fixas e as despesas variáveis, né? Bom, como despesas fixas, são todas as despesas que não variam dentro do mesmo conceito de custo, né? A despesa fixa, ela não varia de acordo com sua venda ou produção. Então, por exemplo, energia elétrica da administração, vou derrubar o copo aqui, salário da administração, aluguel, esses são despesas que não estão ligadas no produto, são gastos que não estão ligados no produto, então nós chamamos de despesas, né? Então as fixas não variam de acordo com a produção ou venda, e as variáveis, elas variam à medida que o faturamento e produção também variam. Se você aumenta a produção, se você aumenta a venda e aquela despesa aumentou, você vai considerar isso como custo, despesa como despesas variáveis, ok? Beleza? Então aqui nós finalizamos aqui a DRE ou DR, tá? Quando nós terminamos a despesa e retirando no final de tudo, nós temos o lucro líquido, ok? Muito bem, qual que é o próximo passo então? Nós precisamos agora aprender a montar a nossa DRE. Esse é o grande desafio que eu vou dar um passo a passo para vocês agora, ok? Vamos lá. Como é que nós vamos apurar a nossa DRE? Como é que nós vamos apurar o nosso resultado? Muitas empresas hoje já possuem um sistema de gestão que, à medida que você vai lançando suas despesas, vai lançando suas provisões, vai lançando suas receitas, eles já apuram o seu resultado, ok? Mas a grande maioria dos sistemas que estão no mercado hoje para atender os microempresários não possui essa ferramenta e talvez até pela falta de conhecimento, às vezes o sistema tem essa ferramenta, mas não é alimentado adequadamente porque vocês, empresários ou até algum gerente, enfim, não tem conhecimento dos conceitos que eu passei de custos e despesas, não alimenta adequadamente, automaticamente o relatório sai errado. Então, primeiro passo, quem tem um sistema de gestão que já tem um relatório demonstrativo de resultado, tem que alimentar o sistema adequadamente, tá? De acordo com os conceitos que eu passei para vocês, tá? De custos e despesas e impostos sobre faturamento e impostos sobre o resultado, ok? Bom, uma outra forma que a gente tem para elaborar a nossa DRE é usando o Excel. Dá mais trabalho, mas é possível. Então, eu insisto que se o seu sistema não consegue gerar a sua DR, tá? Que vocês façam isso no Excel. Ensina alguém a fazer, peça alguém que faça, vocês mesmos façam, mas é fundamental que todo mês vocês apurem o seu resultado. Não deixem de fazer isso, ok? Então, como é que nós vamos fazer? Receita bruta. Eu vou pegar lá no Excel, eu posso depois fazer uma planilha para vocês apurando isso, mas é muito simples, né? Vou no Excel, somo toda a minha receita e coloco lá a soma das minhas receitas nessa linha, como está aqui, ó. Então somo as receitas e coloco aqui. Calculo os meus impostos sobre faturamento. Então, lembrando, PIS 0,65, COFINS 3%, ICMS vai depender da alíquota, se é 12, se é 18, diferença de alíquota, mais complicado. ISS vai depender da cidade, pode ser 5%, 2%, depende da atividade também, tá? Tem uma série de fatores aí
que se vocês quiserem saber como é que apura especificamente o seu resultado, me mande um e-mail, tá? Nós trabalhamos com e-mail preciso de ajuda@simplesinteligência.com.br, que eu vou estudar o seu caso específico. Não tem como eu falar aqui porque esses impostos sobre faturamento, ele varia de cidade para cidade, de tipo de atividade, se é comércio, se é produto, se é indústria ou se é serviço, ok? Então vamos seguir. Depois, eu somo todos os custos gerados para produzir ou comprar meu produto. Então, se eu sou comércio, dentro do conceito de custo que eu expliquei, eu somo tudo que eu consumi de custo naquele mês e jogo aqui nessa linha aqui, tá? Imediatamente eu já vou ter meu lucro bruto. Receita menos impostos menos custos, eu tenho meu lucro bruto, tá? Depois eu vou somar todas as minhas despesas geradas no mês, tá? Lembrando que não são, que quem vai apurar o seu resultado por regime de competência, o resultado econômico, tem que somar as despesas geradas no mês, não são despesas pagas no mês. Ou seja, eu vou pegar minha energia elétrica gerada naquele mês, mesmo que eu tenha pago no outro mês, eu vou gerar todas as notas, todos os condomínio, aluguel, enfim, tudo que